Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Colonização do Brasil. É uma aula da 700, é a aula 03 do B4, com 2 semanas de duração. Ela possui 9 conceitos históricos. E o maior deles é o governo geral, com 865 símbolos e o tempo aproximado de produção historiográfica de 9 minutos e 8 segundos. Agora a gente passa aí para esse lado, onde eu vou apresentar o arquétipo e fazer o comentário de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto! Então, rapaziada, meu conceito histórico número 1 é o período pré-colonial. Entre 1500 e 1530, a coroa portuguesa dedicou-se à extração do pau-brasil, muito valorizado no comércio europeu, pois se extraía tinta vermelha, utilizada no tingimento de linho, seda e algodão, e a madeira na fabricação de móveis e embarcações. Meu segundo conceito histórico é o escambo. Cortar pau-brasil e carregar as toras até as caravelas era realizada pelos indígenas. Em troca, recebiam espelhos, chapéus, tecidos, pentes, louças e ferramentas de ferro, machados, facas, tesouras, enxadas e foices. Meu terceiro conceito histórico é o açúcar ouro branco. Entre as diversas especiarias, o açúcar era uma das mais caras, muitas vezes deixadas como herança em testamentos, dadas como presente a reis e nobres. Meu quarto conceito histórico é a experiência portuguesa na produção de açúcar. No século XV, iniciaram a produção nas ilhas da Madeira e dos Açores, no cultivo da cana, montagem dos engenhos e venda do produto na Europa. Meu quinto conceito histórico dessa aula é o interesse comercial pelo Brasil. Portugal manteve o comércio de especiarias, tapetes, cristais, porcelanas, joias, sedas e marfim. Com o tempo, os lucros com a venda começaram a diminuir. Então, cresceu o interesse pelo Brasil. A ameaça de espanhóis e franceses, que faziam carregamentos regulares de madeira, levou o governo português a organizar expedições para fiscalizar o extenso litoral brasileiro. A solução encontrada foi povoar o território com portugueses. Meu sexto conceito histórico dessa aula é a ocupação da colônia. A partir de 1530, teve início a colonização do Brasil. Em 1532, expedições comandadas pelos nobres Martim Afonso de Souza e seu irmão Pero Lopes de Souza trouxeram mudas de cana-de-açúcar. Fundaram o primeiro núcleo de povoamento oficial, a Vila de São Vicente. Meu próximo conceito histórico é capitanias hereditárias. A coroa portuguesa, em 1534, dividiu a colônia em 15 faixas de terra, que se estendiam da linha imaginária de Tordesilhas até o litoral. As capitanias eram doadas aos nobres escolhidos pelo rei, que deveriam se encarregar da produção e defesa,
responsabilidades transmitidas aos seus descendentes. Tinha o direito de dividir em lotes menores, chamando-as de sesmaria. Não podiam vender as terras, e o rei poderia tomá-las de volta e doá-las a outro nobre. No sistema de capitanias, nem todas foram lucrativas ou chegaram a ser povoadas. Somente São Vicente e Pernambuco prosperaram. Meu oitavo conceito histórico dessa aula é o governo geral. Diante do insucesso do sistema de capitanias hereditárias, Portugal centralizou a administração num governo que recebesse ordens diretas do rei e a ele prestasse contas. Iniciado em 1549, o primeiro foi chefiado por Tomé de Souza. Fundou a primeira capital do Brasil, Salvador, na Bahia. Com ele, chegou grande número de funcionários para a administração colonial e os primeiros jesuítas para catequizar os nativos. Em 1553, iniciou-se o governo de Duarte da Costa. Foi fundada a Vila de São Paulo pelos jesuítas José de Anchieta e Manuel de Nóbrega. O Rio de Janeiro foi invadido pelos franceses. Duarte da Costa não conseguiu derrotar os franceses. Entre 1558 e 1572, organizou-se o terceiro governo geral, chefiado por Mendes Sá. Com a ajuda do sobrinho Estácio de Sá, expulsou os franceses do Rio de Janeiro. Estimulou a venda de escravos negros ao Brasil. Após a morte de Mendes Sá, criou-se dois governos gerais, o do Sul, com sede no Rio de Janeiro, e o do Norte, com sede em Salvador. Em 1578, voltou a unificar o governo. Meu último conceito histórico dessa aula é a produção e consumo na colônia. Entre os séculos XVI e XVII, a produção açucareira do Nordeste sustentou a economia colonial e a metropolitana. Além, produziam cachaça, comprada por traficantes para ser trocada por escravos na África. Também o tabaco, com a mesma finalidade. Gêneros agrícolas como milho, mandioca, feijão, frutas, verduras destinavam-se ao consumo dos habitantes da colônia, sendo cultivado em pequenas roças. O algodão teve duas fases distintas no Maranhão. De início, para o mercado de tecidos rústicos, utilizados nas roupas dos escravos. No século XVIII, começou a ser exportado para as indústrias têxteis da Inglaterra. A pecuária fornecia animais de tração para as moendas e para transporte até o século XVIII, no sertão nordestino. Passou a ser criado também nos pastos do sul. E assim, rapaziada da 700, eu termino meu comentário sobre a aula Colonização do Brasil. E agora a gente passa aí para o outro lado, a esse processo de aprendizagem da história. Como? Através da escrita, pois somente ela vai levar cada um dos senhores autonomamente a esse processo do pensar a história e, consequentemente, levá-los ao entendimento. Boa escrita para vocês, nos vemos na próxima. Um abraço.